Olá, meus amigos, boa noite a todos. Neste vídeo agora eu retorno para falar da parte 8 relativa ao tema falência, abordando, no que tange ao decreto de falência, os efeitos relativos aos bens do falido. Esta matéria ela está prevista entre os artigos 108 e 114 da Lei 11.101. Então vamos lá, os efeitos do decreto de falência em relação aos bens do falido. Trato primeiramente da arrecadação de bens, as regras relacionadas à arrecadação dos bens do falido. O artigo 108, caput da lei, diz que ela é efetuada pelo administrador judicial, essa arrecadação. E uma vez arrecadados, quem irá guardar os bens arrecadados exatamente será o próprio administrador judicial ou alguma pessoa indicada pelo administrador judicial, alguém da sua confiança. Essa perspectiva está reportada no parágrafo 1º do artigo 108. No parágrafo 3º do 108, nós temos um comando no sentido de que se os bens penhorados ou apreendidos gerarem algum tipo de fruto, algum tipo de produto, o produto de bens penhorados e o produto de bens apreendidos, esses produtos eles integrarão a massa falida, regra do parágrafo 3º do 108. Então passam a fazer parte da massa falida, claro, com o objetivo futuro de compor em ativo para fazer frente ao pagamento dos devedores. No parágrafo 4º do 108, nós temos um comando bem importante no sentido de que bens absolutamente impenhoráveis, então aqueles bens que a lei considera absolutamente impenhoráveis, não podem ser arrecadados, são impassíveis de arrecadação pelo administrador judicial. Uma vez que os bens sejam arrecadados, deve ser lavrado um auto de arrecadação, um documento, né, que vai registrar esta arrecadação. E neste documento deve constar, ele será composto por quê? Pelo inventário dos bens arrecadados e por um laudo de avaliação destes bens que foram arrecadados. Este comando ele vai ser encontrado sobre a necessidade do auto de avaliação, especialmente do laudo de avaliação dos bens, no caput do artigo 110 da Lei 11.101. Neste inventário dos bens que vai constar no auto de arrecadação, devem ser necessariamente referidos livros obrigatórios e os livros auxiliares do devedor, da empresa falida, né? Os bens da massa falida, e aí quaisquer bens, dinheiro, papéis, títulos de créditos, documentos, tudo que for arrecadado. Também os bens da massa falida que tenham sido encontrados ou que estejam em poder de terceiros, a título de guarda, a título de depósito, de penhor ou de retenção. E este comando para que os bens em poder de terceiro também constem do inventário está no parágrafo 2º do artigo 110 da lei. Tá? Então, o que o inventário deve conter para a gente recapitular, para ficar bem marcada essa parte da matéria? Livros obrigatórios e auxiliares do devedor, os bens da massa falida, né? Dinheiro, papéis, título de créditos, documentos, sejam quais forem esses bens arrecadados, e os bens da massa falida que estejam em poder de terceiros, sejam a título de guarda, de depósito, de penhor ou de retenção. Se tivermos bens imóveis arrecadados, o administrador
tem o prazo de 15 dias para apresentar nos autos, o administrador judicial tem o prazo de 15 dias, meus caros, para apresentar nos autos as respectivas certidões dos registros de imóveis dos locais onde esses imóveis se situem, onde eles estejam registrados, certo? Esses 15 dias contam a partir da decisão que decreta a falência, isso com base no parágrafo 4º do artigo 110. Então, esses são os dados mais importantes, mais relevantes relacionados à arrecadação dos bens do falido. Uma vez arrecadados, como eu disse antes, tem que ter um laudo de avaliação, esses bens precisam ser avaliados. E essa avaliação consta exatamente junto com o auto de arrecadação, na medida do possível, também o auto de avaliação. Essa avaliação, segundo regra do artigo 108 caput, ela pode ser feita tanto em bloco quanto separadamente, quer dizer, em bloco os bens todos avaliados em conjunto ou separadamente, cada qual avaliado de forma individualizada. Se ela for feita em bloco, o parágrafo 5º do mesmo artigo 108 determina que bem que seja objeto de garantia real deve obrigatoriamente ter avaliação individualizada, avaliação separada. Então, mesmo que se opte por uma avaliação em bloco, uma avaliação em conjunto dos bens, se algum destes bens for objeto de garantia real, este precisa ser avaliado separadamente. Se por um acaso a avaliação, às vezes ela é muito complexa, mais difícil, envolve pesquisa, etc. Então, se a avaliação ela não puder ser feita junto com a própria arrecadação, arrecada e avalia tudo num momento único, então o administrador judicial ele pode pedir prazo ao juiz para apresentar o laudo de avaliação posteriormente. E este prazo ele pode ser concedido pelo juiz, mas ele não pode exceder a 30 dias a contar da consumação da arrecadação. Isso está previsto no parágrafo 1º do 110, o prazo máximo dos 30 dias após a arrecadação para a apresentação do laudo de avaliação, caso essa avaliação, por conta de algum problema, de alguma complexidade, não possa ser feita imediatamente após o próprio ato arrecadatório em si. Falo agora também, meus caros amigos, acerca da aquisição e da adjudicação de bens por credores. É possível, às vezes, que credores da massa falida, como forma de satisfação de seus créditos, eles optem pela aquisição ou pela adjudicação de bens da própria massa falida. Então, esta aquisição por credores ou adjudicação por credores, ela pode ser autorizada pelo juiz sempre que isto for levado a efeito e representar a satisfação de interesses da própria massa falida. Então, quando ela for do interesse da própria massa, o juiz pode autorizar tanto a aquisição quanto a aquisição de quanto a adjudicação de algum bem por credor. Ela pode também, essa aquisição ou adjudicação, ser feita por credores de maneira tanto individual quanto de maneira coletiva. E deve, quando levada a efeito, a aquisição ou a adjudicação ser feita pelo valor da avaliação. Não pode ser por valor inferior ao valor da avaliação. Quando se tratar de aquisição ou adjudicação de bens por credores e houver mais de um credor interessado em adquirir ou em adjudicar algum daqueles bens,
é importante, é necessário, melhor dizendo, que seja obedecida aquela ordem, respeitada aquela ordem de preferência estabelecida lá pelo artigo 83. E com base naquilo que diz o artigo 111 da lei, sempre que houver interesse de credores em adquirir ou em adjudicar bens da massa, antes de o juiz decidir, ele deve ouvir o comitê de credores. Com relação à remoção de bens pelo administrador judicial, é possível de ser feita também com base naquilo que diz o artigo 112 da lei, certo? Sempre que for necessário para uma melhor guarda ou para a conservação do bem, para o resguardo ou para a conservação do bem, que ele seja removido do local em que ele se encontra para um local mais seguro, o administrador judicial pode e deve, muitas vezes, providenciar esta remoção. É possível também a venda antecipada de bens da massa. Tá? E isso vai ocorrer, sempre a gente tem que ter em mente os interesses da massa. Então, a venda antecipada de bens pertencentes à massa falida, e aí não necessariamente para credores, para qualquer interessado, ela pode ser feita em relação a bens perecíveis, a bens deterioráveis, a bens que sejam sujeitos a uma considerável desvalorização, se permanecerem aguardando até um momento futuro, ou bens que sejam classificados como de conservação arriscada ou mesmo dispendiosa, que seja um risco mantê-los ou que seja muito custoso, muito dispendioso mantê-lo. Então, em relação a todos estes bens, né, perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, é possível a venda antecipada, quase que a venda imediata desses bens. Para isso é necessário a autorização do juízo falimentar e antes de o juízo falimentar autorizar, ele deve colher o parecer, deve determinar a oitiva preliminar no prazo de 48 horas do comitê de credores, se houver, do próprio falido, isso preconizado pelo artigo 113 da lei, e ainda a oitiva também do Ministério Público, porque o Ministério Público é, como já falamos, o fiscal, né, o defensor da ordem jurídica. Por fim, eu ainda trato, um último tópico deste vídeo, meus amigos, a respeito do aluguel ou da constituição de renda sobre bens da massa, matéria do artigo 114 da lei. Então, é possível proceder-se ao aluguel ou à constituição de renda sobre bens da massa, é possível sempre mediante um contrato e cabe esta providência contratual ao administrador judicial. Para isso, o artigo 114 determina que ele obtenha a autorização do comitê de credores, se houver comitê de credores, e não gera qualquer direito em relação ao locatário ou aquele detentor da constituição do bem para fins de renda, né? O detentor do bens para fim de constituição em renda, não gera para o locatário ou para o detentor do bem para fins de constituição de renda qualquer direito de preferência. Isso está expresso no artigo 114, né? E o bem objeto do contrato pode ser alienado a qualquer tempo. Ele não fica retido para efeitos de alienação,
por conta de um eventual contrato de aluguel ou por conta de ter sido um objeto utilizado para a constituição de renda. Certo, meus amigos? Então, estes são os principais efeitos relacionados aos bens do devedor falido, que eu abordei, como eu disse, nessa parte número 8 do tema falência, né? Matéria, como eu disse antes também, só para recapitularmos, regrada entre o artigo 108 e o artigo 114 da Lei de Recuperação e Falência. Já anunciando o próximo vídeo sobre falência, a parte 9 irá tratar da restituição de bens. O tema será este, restituição de bens. Um abraço, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo.